Nesta manhã de segunda-feira, 5 de agosto, quando celebramos a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, o Evangelho nos apresenta, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, os discípulos queriam resolver um problema, sabe como? Como muitas vezes nós fazemos, tentando nos livrar dele. E diz o ditado que um problema existe para ser resolvido, solucionado. Mas muitas vezes nós não queremos enfrentar os problemas que a vida nos oferece. Queremos, às vezes, sair fora, mas o problema continua. Quando nós olhamos esta página do Evangelho, e que exatamente inicia dizendo: quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. João Batista, o primo de Jesus. João Batista, aquele que preparou o caminho do Senhor, aquele que preparou a chegada de Jesus, o seu primo. João Batista, conhecemos bem a história, vimos esta história em outra página do Evangelho esses dias e sabemos como que Herodes mandou prender e depois mandou degolar o grande profeta na prisão. Conhecemos bem essa história
Conhecemos como foi aquele jantar e como que a cabeça de João Batista foi oferecida num prato a pedido da sua enteada, a filha de Herodíades, que pediu a cabeça do profeta num prato, e assim, naquele banquete de Herodes, foi oferecido a cabeça de João Batista em um prato. Depois disso, depois que Jesus soube, nos diz então esta página do Evangelho, que Jesus foi para um lugar deserto e afastado. Se recolheu, quem sabe, para sentir essa dor também da separação desse grande profeta que anunciou a sua chegada. E a multidão foi atrás de Jesus, quem sabe também para estar com Jesus, para solidarizar-se com Jesus por causa da morte de João Batista. E assim acontece. A multidão foi atrás de Jesus para estar com ele, solidarizar-se com ele, e é Jesus que teve compaixão daquela multidão. Jesus teve compaixão daquela multidão, porque estavam como ovelhas sem pastor, estavam meio que perdidas. Então, com certeza, esta multidão ficou por ali e surge uma questão. O lugar é deserto e afastado, e já tinha muito tempo que ali estava aquela multidão, e Jesus já tinha curado os doentes que ali estavam, e os discípulos querem resolver esse problema, mandar a multidão embora, porque já é tarde e eles precisavam comer. Melhor dizendo, a multidão já tinha fome física também. E a resposta de Jesus foi interessante, porque Jesus disse, eles não precisam ir embora. É o versículo 16. Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmo de comer. Jesus faz com que os discípulos tomem consciência para enfrentar as dificuldades nesse novo jeito de ser de Deus no mundo. O reino de Deus já chegou. É tudo diferente e Jesus faz com que os discípulos consigam entender e acolher esse novo jeito de Deus agir no mundo. Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmo de comer. E os discípulos, então, diz, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Mas é Jesus que está ali, não é Herodes. No banquete de Herodes, serviu a cabeça de João Batista. Aqui no banquete de Jesus, saciando a multidão faminta desse novo jeito de Deus agir no mundo, Jesus oferece o alimento corporal. Oferece os pães e os peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda sobraram 12 cestos. Sabemos que esse número 12 é um número simbólico. Mas ali sobraram 12 cestos dos pedaços. Sabemos que naquele tempo as mulheres, as crianças nem eram contados. E aqui no final do Evangelho aparece, e os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, esta multidão de mais de 5.000 pessoas comeram os pães e os peixes, e o interessante,
ficaram satisfeitos. No banquete de Jesus é o banquete da vida, é aquele que todos podem saciar-se. Com este alimento, nós estamos no domingo e ontem ouvimos Jesus no Evangelho de São João com o discurso do pão da vida. Eu sou o pão da vida, o alimento verdadeiro. E Jesus aqui alimenta a multidão faminta. Queridos ouvintes, vamos pedir ao Senhor que nos ajude também a esforçar-nos para oferecer àqueles que nos procuram o alimento corporal, mas também o alimento espiritual. Vamos nos esforçar para ir com Jesus para esse lugar deserto e afastado, onde vamos alimentar também o nosso corpo e a nossa alma. Esse lugar deserto e afastado, quem sabe, é o nosso monte, é o nosso cantinho de oração. Aqui em casa, o meu cantinho de oração é aqui nos estúdios da Web Rádio. É aqui que todas as manhãs me coloco como quem necessita, como quem quer alimentar do pão da palavra, como quem quer alimentar todos os dias da palavra de Deus, neste encontro com a palavra ao vivo aqui pela Web Rádio Filhos de Santa Mônica. Obrigado, Jesus, pelo pão partilhado, pelo pão multiplicado, pelo pão repartido. Que o Senhor nos ajude a repartir o pão, porque assim nós estaremos unidos a Jesus. Peçamos hoje em especial a Nossa Senhora nesta dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, para que Nossa Senhora, seguindo seus passos, seguindo também aquilo que ela diz, ela que sempre aponta o seu Filho Jesus, não é ela a deusa, mas ela é a seta que aponta o seu Filho Jesus. Que Nossa Senhora, estendendo o seu manto, principalmente sobre aqueles que recomendam as nossas orações, sobre aqueles que mais necessitam, possa assim ampará-los ou amparar-nos. Que Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, caminhe conosco, nos ajudando nas nossas dificuldades, superando os problemas e não saindo fora deles, porque eles vão continuar. Que seja o Senhor a nossa força, que seja o Senhor aquele que nos dá a solução, aquele que multiplica os dons, multiplica o pão e os peixes para saciar a nossa fome. Fome de justiça, fome de saúde, fome de educação. Seja o Senhor que sacia a fome daqueles que mais necessitam. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.